abrindo a sua Bíblia, por favor, em Filipenses 4. Filipenses 4, o verso 6. O nosso tema de hoje é o tema de ansiedade. Ansiedade, estrangulamento emocional. Tá? Esperar vocês encontrarem. Filipenses 4, 6. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. O texto diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado, também te agradecemos por esse momento da tua palavra. O Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para receber a tua semente, e que essa semente caia numa terra boa, possa dar frutos de arrependimento. Desde já, tira todo o pensamento contrário, toda a ansiedade, toda a síndrome do pânico, Pai. Possamos estar tendo todo pensamento disperso, Senhor, que possamos pensar no que é íntegro, no que é bom, no que é honesto, e que a semente dessa palavra possa frutificar e dar frutos sobre a nossa vida, Pai. Te entregamos a nossa casa, a nossa família, te entregamos, Pai, os nossos anseios, as nossas dúvidas, os nossos medos, Pai. Colocamos todos eles diante do teu altar, Pai, e te pedimos que o Senhor se faça presente mais uma vez nessa casa, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Gente, tem cadeira aqui na frente, ó. Tem cadeira aqui na frente, vocês ficam sentando aí. Tem cadeira aqui na frente. Venham pra cá. Aí vocês ficam acaba assim ficando dispersos do culto, da palavra. Vamos lá. Queridos, o tema de hoje é um tema que eu acredito que cada um de nós já passou por momentos que nós estivemos ansiosos. Você já passou por alguma crise de ansiedade, momento de ansiedade, momento em onde você se preocupou com coisas que talvez nem aconteceu? O fato é que a ansiedade, ela é considerada até o mal desse século. A ansiedade, quando olhamos para dentro da palavra no original, significa estrangulamento emocional. É como se estivéssemos sendo apertados, é como se nós estivéssemos com um nó na garganta, e isso traz angústia, isso traz aflição, isso traz outros sintomas. O fato é que nós vivemos uma sociedade ansiosa, por conta da correria do dia a dia, por conta dos muitos compromissos, por conta da globalização, das coisas muito rápidas. Nós temos a tendência de sempre querer fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, sermos imediatistas. E isso vai trazer o que para nós? Vai acarretar o que para nós? A ansiedade. A ansiedade, ela é considerada como a mãe das neuroses. A ansiedade, ela é e está até nas crianças. Tem criança ansiosa, tem adolescente ansioso, jovem. A ansiedade é algo que ela não respeita a idade, ela não respeita a classe social, ela não respeita a faixa etária. A ansiedade acontece com o empresário de sucesso, a ansiedade acontece com a criança, com o adolescente, a ansiedade acontece com a mãe, acontece com o pastor que está esgotado, acontece com o líder de ministério, acontece até com aqueles que estão propagando e anunciando as boas novas, às vezes estão ansiosos. Conheço pastores, amigos meus, que passam pela ansiedade, e às vezes a ansiedade se perdura e passa para uma depressão. A ansiedade aumenta ao nível, ao ponto de virar uma depressão. Estou falando alguma bobeira? Não é isso? Por quê? Essas doenças psicossomáticas, elas
vão se enraizando dentro da nossa vida, ao ponto que a gente não consegue mais estar, às vezes, no meio do círculo social, porque a gente está ansioso, a gente está preocupado. Esse texto de Paulo, a carta aos Filipenses, é muito interessante, porque à luz desse texto, Paulo está dizendo, se você puder deixar sua Bíblia aberta nessa carta, a carta de Filipenses, capítulo 4, para que a gente possa se debruçar nesse texto. Paulo, ele já começa a dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo está dizendo, ele não está perguntando, ele está afirmando: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. A ansiedade, como eu já falei, e é o tema desse sermão, é um estrangulamento emocional. Essa palavra que vem da língua grega, porque o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, é apertar o pescoço, é tirar o oxigênio, é sufocar. A ansiedade, ela tende a roubar as nossas forças. A ansiedade drena as nossas energias, tira o brilho dos nossos olhos. A ansiedade é como um colar apertado, que aperta a nossa alma. E muitas das vezes, nós estamos sorrindo por fora, mas por dentro nós estamos chorando. Por dentro nós estamos angustiados. Por dentro nós estamos passando por muitas situações. E às vezes as pessoas que estão ao nosso convívio ainda nem perceberam, ainda nem se ateram a esse fato. Tudo se deve, como já citei, à pressão da vida moderna. Hoje todo mundo vive uma pressão, não é? Até mesmo as nossas crianças às vezes são colocadas em tantas atividades e cobradas no desempenho delas, que elas já começam a viver uma pressão. O meu filho faz muitas atividades, agora ele está de férias da escola, mas ele continua fazendo reforço. Aí ele faz inglês, nos dias que não tem inglês faz natação. Então é muita atividade às vezes para uma criança. Está sempre aqui na igreja com a gente, e a gente precisa, como pais, ter esse discernimento, essa sabedoria de não pressionar os nossos filhos por um desempenho, porque eles ainda são crianças, eles precisam usufruir da sua infância. Então essa pressão da vida moderna não atinge só as crianças, atinge os adolescentes, atinge os adultos. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa e digo: olha, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou pastor, eu tenho o meu emprego, meu Deus, eu sou marido. Senhor, eu já dá uma angústia ali de pensar em tudo, em todas as responsabilidades, em todos os compromissos, em tudo que se tem a fazer. Às vezes as coisas vêm muito para as mulheres, porque as mulheres são mais de falar, mas os homens também passam por um momento de ansiedade. Às vezes passam nessas pressões sozinhas, não consegue às vezes compartilhar com a esposa, não consegue dividir, porque sente o fardo da responsabilidade de ser o sacerdote, o fardo de ser o provedor das contas, aí o fardo de dar uma boa educação aos filhos. É muita coisa, querido. Nós homens somos tendenciosos a ser muito calados. A gente precisa falar, precisa compartilhar. Por isso nós temos aqui nessa casa o discipulado de homens, que é justamente o momento onde a gente conversa, onde a gente troca uma ideia, onde a gente coloca para fora. Nós aqui como líderes estamos à disposição também para que você converse. Mas o fato é que tem as pressões. Outra coisa, a falta de comunicação no lar. Tem lar que não se comunica mais. Você percebe pelas mesas, cada um é no seu celular, é comendo e é no celular, é comendo e é no tablet, escutando ou vendo alguma coisa. Não tem mais comunicação, não tem mais esse diálogo, não tem mais essa válvula de escape. A família precisa ser válvula de escape.
A família precisa receber, as crianças vão para a escola, às vezes eles estão passando por bullying, às vezes eles estão passando por várias situações. Nós temos perguntado a eles o que eles têm vivido, nós temos procurado dialogar sem discussão, sem briga, mas com a abertura de ser um amigo, de ser um pai amigo, de ser uma mãe amiga. Então, tudo isso vai ocasionando o anseio, a ansiedade, o isolamento das pessoas. Tem gente que não consegue mais se socializar, não consegue mais sair com amigos, com ter outras amizades. Tem um videozinho que a gente que vê muita coisa da igreja, aí os reels é tudo de igreja. Aí tem um reel que é assim, diz que não tem amigo na igreja, diz que a igreja não sei o que, termina o culto, a pessoa vai embora. Não consegue criar laços, não consegue ter um tempo de se firmar, não consegue ter um diálogo com alguém, não consegue criar outras amizades, outros laços, aí acaba se isolando. E aí tudo isso vai fazendo o quê? Vai nos asfixiando e vai nos levando a um quadro de ansiedade. Pessoas que vivem atormentadas, sem paz. Você já sentiu esse aperto no seu coração? Seja sincero, você já sentiu essa aflição no seu coração, esse estrangulamento emocional? É disso que nós estamos falando. Isso é ansiedade, querido. A gente percebe as pessoas preocupadas já. Tem um fato aqui, eu vou trazer: 70% das coisas que nós nos preocupamos nunca acontece. A gente se preocupa, fica ansioso e não chega nem a acontecer. É o que é a ansiedade, é se preocupar com algo futuro. Isso nem aconteceu ainda e talvez nem vá. E a gente já entra nessa pressão, nesse anseio, nesse sufocamento interno, nessa pressão invisível que vai prendendo a nossa mente, roubando a nossa paz, esmagando a nossa fé. Vivemos na geração mais ansiosa da história. O povo está ansioso. O povo está vivendo esse transtorno emocional. E como citei, é assustador porque não escolhe faixa etária. Afeta qualquer um. É porque está faltando dinheiro. Não, tem empresário de sucesso ansioso. Tem. Não, é porque está faltando fé. Não, tem pastor ansioso. Tem pastor que está ansioso. Conheço vários amigos de ministério ansiosos, alguns até com quadro de depressão. Isso é um colapso da alma. E esse verso escolhido para essa ministração não é por acaso, porque quem escreve essa carta, você sabe, é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, o contexto da escrita dessa carta é que ele escreve a carta aos Filipenses, sabe aonde? Ele escreve num refúgio espiritual? Não. Ele escreve, ele estava de férias no ministério? Não. Ele escreve, ele estava num resort de férias? Não. Sabe onde Paulo estava? Você sabe onde Paulo estava? Paulo estava preso. Paulo estava preso. Paulo estava enclausurado. Paulo estava ali, talvez até vivendo os seus últimos dias, pensando até em passar pela morte. É essa carta que ele escreve. Essa pequena carta de apenas 4 capítulos é conhecida como a carta da alegria. Paulo escreveu 13 cartas. Então Paulo fez cartas carrancudas, como a carta de Gálatas, cartas doutrinárias, como a carta de Romanos, Coríntios. Mas quando ele chega na carta de Filipenses, quando ele está preso, ele escreve uma carta chamada a carta da alegria. Se você já leu essa pequena carta, você vai ver várias vezes a palavra alegria, várias vezes a palavra regozijo, várias vezes a palavra gozo. Paulo está aqui o quê? Está vivendo um paradoxo. Paulo está passando um paradoxo para nós. Como pode alguém preso, alguém clausurado, alguém que está prestes a viver seus últimos dias de vida, e ele escreve uma carta chamada a carta da alegria? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz isso para nós, aqui o verso que eu li: não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo encontrou a receita
Paulo encontrou, que ele diz no verso 7, a paz que excede todo entendimento. Essa paz não é isenta de conflitos, essa paz não é isenta de problemas, essa paz está no meio de conflitos. Ele estava preso, estava prestes a ser morto, ele estava vivendo uma situação difícil, o seu ministério, da sua vida, mas ele tinha uma paz. Não, pastor, paz, como dizem alguns por aí, e não acreditam em tudo que falam, não está nada faltando, nada fora do lugar, nada. Não tem pessoa que está falando isso. Não, paz não é isso. A paz aqui, representada não só aqui, mas em toda a Bíblia, é a paz em meio aos conflitos, em meio às circunstâncias, em meio aos momentos difíceis. Por isso que ele diz, é a paz que excede todo entendimento. Eu não entendo, mas eu tenho paz. O mundo não entende, mas eu tenho paz. O mundo está me vendo sendo estrangulado pelas pressões da vida, mas eu tenho paz. A paz que excede toda compreensão, a paz que excede todo entendimento. Esse homem aqui, o homem que escreveu quase metade do Novo Testamento e escreve essa carta, está vivendo momentos difíceis. Como pode escrever algo assim? Como pode, de momento complicado, difícil, ele escreve isso? A mente estava protegida pela oração. A mente estava descansando, um coração que confia, um coração que descansa, um coração que repousa em Deus, não nas circunstâncias. Perceba, a nossa alegria, ela é refém das circunstâncias. Se você estiver vivendo momentos bons, você está alegre. Se você estiver vivendo momentos ruins, você está triste. É assim ou não é conosco? Então a nossa alegria, ela é a alegria que vem do que está acontecendo ao nosso redor. É uma alegria circunstancial. E não é essa alegria bíblica. A Bíblia diz por vários momentos, a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que a figueira não floresça, diz Abacuque, ainda que as coisas faltem, ainda que eu esteja passando por momentos adversos, todavia eu me alegrarei no Senhor. A alegria bíblica, ela independe dos momentos que passamos. A alegria bíblica independe das circunstâncias que eu vivo. A alegria bíblica, como diz Paulo, ele diz assim, eu sei viver na escassez e eu sei viver na abundância. Em todas essas coisas, eu sei viver em tudo que eu posso, em todas elas eu posso, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então ele sabia viver independentemente das circunstâncias. Se fizéssemos esse verso 6 em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui dentro, preso, eu estou numa prisão, eu estou cercado de incertezas, mas o meu coração está em paz, mas eu estou tranquilo. E ele diz, vocês também podem estar assim. Não vivam ansiosos, não vivam sufocados, respirem no lugar certo, na presença do Senhor. Amém, queridos? É tempo de nós retirarmos essa angústia do nosso ser, essa ansiedade que às vezes drena as nossas forças, que impede nós até estarmos na convivência da igreja, impede nós estarmos até no convívio das pessoas. Então, nós iremos aprender, à luz desses textos, como nós podemos viver sem essa ansiedade, sem esse mal. Jesus também, ele nos ensina lá em Mateus 6, se você puder abrir, Mateus 6, os versos 28 e 29. Vai para Mateus agora, por favor. Lá no Sermão do Monte, olha o que Jesus está a dizer. Mateus 6, a partir dos versos 28 e 29. Vamos ler a partir do 26. Não, do 25. 25, vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, que é a palavra de Jesus, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta.
Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É uma pergunta de Jesus para nós. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Jesus está dizendo, olha, não importa se você está ansioso, o grau de ansiedade que você vive, o que isso te acrescenta? O que isso muda a tua vida? Então ele está dizendo que não acrescenta nenhum côvado. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, quanto às nossas roupas? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós a outros homens de pequena fé. Aqui é Jesus que está dizendo. 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha aí, esse célebre versículo. Então Jesus está dizendo, não fiquem ansiosos, não fiquem inquietos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão vestir, mas antes, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Palavra de Jesus aqui no Sermão do Monte. Jesus também falou sobre esse tema, o tema da ansiedade, e ele usa aqui a criação. Olha para a criação, olha para as aves do céu, olha para as flores do campo, olha para os lírios. A criação de Deus é um antídoto para a ansiedade. Eu já, em momentos complicados ali, difíceis, de muita coisa, eu vou lá no mar, eu fico só vendo as ondas batendo, o colorido do céu. Eu não sei você, mas só aquilo já te dá uma paz, um renovo. Você olha para a criação de Deus, você olha e vê que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle, que Ele continua no centro. Então, a própria criação de Deus é um antídoto. Jesus diz, os pássaros não semeiam, os pássaros não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas Deus os alimenta. Ele usa a figura de Salomão. Nem Salomão, em todo o seu glamour, em toda a sua glória, se vestiu como eles. O apóstolo Pedro também diz lá em 1 Pedro 5,7: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Eu queria fazer alguns apontamentos rápidos aqui, eu não vou me demorar nesse sermão. O primeiro deles é o diagnóstico da ansiedade. Primeira coisa, a ansiedade é inútil. A ansiedade é inútil. Palavra de Jesus em Mateus 6. Por mais que nós estejamos ansiosos, em quer seja o grau que for, isso não acrescenta nada na nossa vida. A ansiedade é inútil. Não podemos acrescentar nenhuma hora de duração da nossa vida. O fato de ficarmos ansiosos não ajuda em nada. Pelo contrário, só atrapalha. O fato de nós ficarmos ansiosos drena as nossas forças, rouba a nossa vitalidade, desvia os olhos de Jesus. A ansiedade é prejudicial. Amém? Vocês estão aqui? A ansiedade é prejudicial. É ocupar-se de uma situação antes que ela ocorra. É sofrer desnecessariamente ou duplamente. Eu sofro antes de acontecer, se é que vai acontecer. Então, como eu falei, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca chegam a ocorrer. Você já se preocupou com alguma coisa e essa coisa nem aconteceu? Você se preocupou, ficou ansioso, colocou a cabeça no teu travesseiro, dormiu preocupado, nem aconteceu, não chegou nem a se confirmar. Então, Jesus vai usar
aqui as aves do céu que não semeiam, não colhem, e Deus os alimenta. E Ele diz: vocês valem mais do que as aves do céu? Sim. Nós valemos, é uma pergunta retórica. Se Deus cuida dos pássaros, das plantas, certamente Deus cuidará de nós. Amém? Deus vai cuidar de nós, querido. Acalme o seu coração. Respire fundo, acalme o seu coração. Tire toda a aflição da sua alma. Tire toda a ansiedade do seu ser. Confie que Deus está no controle da sua vida. Apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, a porta está fechada. Daqui a pouco você vai saber que é um livramento da parte de Deus. As coisas não deram certo, pastor, porque não era para dar. Pastor, estou vivendo um deserto. É pedagógico, não é fixo, vai passar. As coisas passam, querido. Às vezes está passando um momento tão difícil. Não é o fim, é não. O salmista Davi diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então acalma o seu coração. Não adianta se atemorizar. A palavra que Jesus usa 2 vezes: se aquiete, se aquiete, se acalme, fique frio, ria mais, aproveite mais sua família, aproveite mais seus filhos, aproveite mais os momentos ordinários da vida. É porque eu não tenho dinheiro, pastor, para fazer uma viagem. O meu amigo está em Gramado, o meu amigo está não sei aonde. Vive os momentos ordinários, queridos. Você vive numa cidade maravilhosa, linda. Vai lá na praia, observa o mar, observa as ondas, observa que até a lua, ela trabalha dentro com as marés. Olha, está tudo no equilíbrio. Deus está cuidando de todas as coisas. Usufrua dos momentos ordinários. Eu não posso ir num restaurante bom comer. Usufrua o seu arroz com ovos e está maravilhoso. Tem tanta gente que não tem. Tire a ansiedade do seu coração, porque a ansiedade também pode se tornar um sinal de incredulidade. Se eu estou muito ansioso, eu estou dizendo: eu não confio no meu Deus. Eu não descanso. Eu não entrego os meus problemas. Eu quero resolver. Eu me preocupo. Eu fico ansioso porque eu deixo de crer que Deus é poderoso para fazer o que eu não posso. E Deus pode, querido. Não há nada impossível para o nosso Deus. Nada. Se é uma doença, Deus pode curar. Se é um problema financeiro, Deus pode mudar o cenário. Deus pode fazer tudo, querido. Não há nada impossível para Ele. Isaías diz assim: a mão do Senhor não está encurvada. A mão dele não está encurvada. Ele fez tudo. Eu às vezes me deparo com os atributos de Deus. Os escritores bíblicos também fazem isso. Muitas das vezes Jó, no livro de Jó, está lá. Jó perguntou várias coisas a Deus, questionou a Deus. Os amigos de Jó diziam que Jó estava em pecado, usando a teologia da retribuição divina. Tu está passando por isso que tu está em pecado, Jó. Às vezes as pessoas fazem isso conosco. Ora, tu está vivendo assim que tu está em pecado. Às vezes não é. Às vezes é o Senhor que nos levou ao deserto. É o Senhor que quer moldar o nosso caráter, o nosso temperamento. E aí Jó questionando a Deus e Deus calado. Os amigos falaram tudo, Deus calado. Quando vai nos últimos capítulos, Deus resolve responder. E sabe como Deus responde? Deus não responde as perguntas de Jó. Deus responde mostrando a natureza, dizendo assim: onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu enchi os oceanos com a palma das minhas mãos? Onde você estava quando eu contei o universo assim a palma? Então Deus estava dizendo: olha, tu é pequeno, tu é finito, eu sou infinito. Teus problemas são pequenos para mim, eu sou grande. Eu sou o Deus que governa o universo. Imagina esse teu problema. Eu posso resolver, eu posso mudar. O problema de Jó era muito complicado, concordam comigo? Perdeu todos os filhos, perdeu toda a riqueza, ficou doente, mas todo o estado de Jó foi restaurado, querido. Jó diz assim, agora eu esqueci o capítulo, ele diz: ainda há esperança para a árvore que foi cortada.
Há esperança, querido. Há esperança. Deus pode trazer o renovo. Deus pode trazer de novo coisas que você humanamente não pode mais ver, nem consegue. Mas Deus pode. Então, a ansiedade, a gente pode nos levar a um estado de incredulidade. Eu deixo de acreditar no meu Deus. Eu fico ansioso porque não deposito as coisas nos pés do Senhor. Segunda coisa, o apóstolo Paulo traz um remédio para a ansiedade. O verso que nós lemos, se você puder abrir novamente, ou já está aberto, o verso 6, vamos ler agora a partir do verso 6, que foi o que começamos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Primeiro remédio para a ansiedade, qual é, pastor? Saber orar. Orar de forma correta. Então, primeiro remédio para nós sairmos dessa crise de ansiedade é nós meditarmos na grandeza do nosso Deus, é nós levarmos as nossas preocupações, como diz o verso 6, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Troca a murmuração pela oração, querido. Troca os problemas dito no Instagram, nos stories, pela oração. Prostra-se diante do Senhor e comece a levar as suas petições em oração a Ele. Torne conhecida. O apóstolo Paulo usa esse verbo: conhecidas, sejam conhecidas diante de Deus. Não, pastor, Deus já sabe tudo que eu preciso. Torne conhecida por meio da oração, por meio das súplicas. Leve em oração. Ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando, ao invés de trazer uma atmosfera de murmuração para dentro das nossas casas. Não tem isso, não dá certo isso, nada que eu faça. Não faça isso, ore, coloque tudo nos pés do Senhor, apresente a Ele as suas petições em oração, em súplica, entregue nas mãos dele seus medos, entregue nas mãos deles as suas necessidades. Essa palavra oração nesse texto tem a conotação de adoração. É adorar a Deus no meio dos meus problemas, é apresentar a Ele e adorar. Senhor, obrigado, Pai. Pai, eu estou passando por dificuldade, problema, obrigado, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. A fraqueza de nós como igreja contemporânea é não meditarmos na grandeza do Senhor. A gente se concentra nos nossos gigantes, a gente olha para os nossos problemas, a gente olha para as nossas dificuldades, esquecemos de olhar para o tamanho do nosso Deus, esquecemos de olhar que Ele é o Criador dos céus e da terra, esquecemos de virar os nossos olhos para o céu. Davi diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. O nosso socorro, querido, não vem de uma esfera horizontal. O nosso socorro vem de uma esfera vertical. Vire-se para o alto, apresente-se, torne-se conhecida as vossas petições em oração, em súplica para o Senhor. Faça isso. Primeiro remédio, ore a Deus, apresente diante do Senhor. Segundo remédio, verso 8. O verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A ansiedade, ela vem quando nós estamos com os nossos pensamentos voltados a preocupações, a anseios, a medos, a problemas que nem bateram ainda a nossa porta, a situações que nem chegaram ainda. Eu te pergunto, você tem pensado em quê? Será que você não tem a mente ociosa? Ou será que você não ocupa a sua mente com preocupações excessivas? Paulo nos dá aqui uma segunda receita para nós sermos curados da ansiedade: pensar de forma correta. Pensar. A ansiedade é fruto de um pensamento errado. A
Anote isso. A ansiedade é fruto de um pensamento errado. Estou pensando em coisas que não deveria pensar. Eu não deveria ocupar minha mente com isso. E eu penso o que, pastor? Está aqui. Eu penso tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que existe louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe o seu pensamento de coisas boas, querido. Ocupe o seu pensamento com coisas que edifiquem. Tire da sua mente tudo aquilo que possa te levar a coisas que você sabe que o Senhor não vai se agradar. Às vezes nós ocupamos a nossa mente com coisas nocivas. Primeiro pelo que olhamos. O que olhamos já vai ocupando nossa mente. O que a gente coloca diante dos nossos olhos. Aí a gente começa a pensar de forma errada. Volto a dizer, a ansiedade é fruto de um pensamento errado. Por isso, discipline a sua mente. Mas comecei a pensar em coisas. Não. Paulo também tem um verso que diz assim: eu levo os meus pensamentos cativos, presos à obediência de Jesus. Estou pensando no que não devo. Senhor, retira esses pensamentos da minha mente, Pai. Eu quero pensar no que é bom, eu quero pensar no que é íntimo, eu quero pensar no que é justo, eu quero pensar no que tem louvor. Discipline a sua mente a não pensar coisas erradas. Quando a nossa mente é regida por esses princípios, não há espaço para a ansiedade. Agora, se desviarmos os nossos olhos de Deus e fixarmos nos problemas, somos assaltados pelo medo e pela dor. Você lembra de Pedro? Pedro andando sobre as águas, não é? Sobre uma ordem de Jesus. Jesus ordena que eles vão, ele diz: não vamos te esperar, não podem ir, eu vou ficar aqui orando. Jesus fica lá orando, fazendo o quê? Tornando conhecida as petições, orando. Até o mestre orava, querido. Nós vemos vários relatos de Jesus se retirando para terem momentos sós, para orar. E a gente não quer ter uma vida de oração. Aí a nossa mente vai ser ocupada pelo quê? Pela ansiedade. Se eu não tenho uma vida de oração, se Jesus, que era Jesus, que era homem, mas também era Deus, tinha uma vida de oração, e a gente não tem. Aí Jesus diz: vai, podem ir. Não, Jesus não disse esperar, vai, eu vou ficar orando. A hora se avançou, já era noite. Jesus, para acompanhá-los, começou a andar sobre as águas. Quando eles viram ali, disseram: é um fantasma, olha, não sei o que, ficaram assustados. E Jesus disse: Pedro disse: se o Senhor disser, eu vou. E Pedro foi e andou sobre as águas. Mas Pedro teve um momento que tirou os olhos de Jesus. É o que acontece conosco. Quando nós estamos olhando para Jesus, querido, nós somos impulsionados, nós somos direcionados, nós temos um ânimo, o Senhor vai nos mantendo de pé. Agora, se eu tiro os olhos de Cristo e eu olho, olha o que eu estou fazendo, olha o sobrenatural que eu estou vivendo. Olhou para o mar, talvez as águas agitadas, e ele ficou com medo. O que aconteceu com Pedro? Afundou. É assim conosco. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Se você tirar os olhos de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, você vai afundar nos seus medos, nas suas incertezas, na sua ansiedade. Coloque os olhos em Jesus. Terceiro remédio para a ansiedade, verso 9. Olha o que Paulo diz: o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Primeiro remédio para a oração que eu falei: orar corretamente. Segundo remédio para a oração que eu falei: pensar corretamente. Terceiro remédio: agir corretamente. Não é o que sabemos, é o que fazemos. Tem gente que tem muito conhecimento, tem gente que tem muita teoria, mas não pratica, mas não faz. Então, o apóstolo Paulo diz: olha, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram, isso praticar.
Não basta apenas orar, pensar, é preciso agir de forma correta. Amém? Vocês estão aqui? É preciso agir. Não basta informação, é preciso transformação. Eu tenho que mudar, eu tenho que agir da forma correta. Não, eu sei que eu não posso pensar nessas coisas, mas eu continuo pensando, continuo alimentando a minha mente de coisas nocivas, coisas que não edificam. Aí eu vou me enchendo de sintomas para a ansiedade. A verdade que nos transforma não é a que sabemos, mas a que praticamos. Anota essa. A verdade que nos transforma não é a que sabemos, mas a que praticamos. Ah, eu sei, sabe, mas não faz. Sabe, mas não age correto. O meu filho, quando ele faz uma coisa errada, ele já pede desculpa. Desculpa para o pai, desculpa para a mãe. Não é só pedir desculpa, não. Porque se o problema aqui, essa situação é recorrente, não. Isso eu conversando com uma criança de 6 anos, tá, gente? Essa sua situação é recorrente, meu filho. Só a desculpa não vai servir, é preciso mudança. Se você fez isso que desagradou papai e mamãe, só a desculpa não vai nos agradar. O que vai nos agradar é o pedido de desculpa acompanhado da mudança. Então eu já ensino meu filho isso. Ah, eu pedi desculpa, na primeira oportunidade fez de novo. Isso vale para qualquer esfera, gente. É pessoas que não mudam, pessoas que não são ensinadas pelas circunstâncias da vida. Tem gente que não é ensinado, que não aprende. Você no teu caminho tem uma pedra, tu tropeçou nela, aí tu vai passar por esse mesmo caminho. Rapaz, tem uma pedra ali. Eu já passei por essa situação, eu já passei por esse problema. Levante seu pezinho, meu irmão, e passe, e viva, e aprenda. Tem gente que erra e continua errando. É um ciclo de erro. Se você já leu o livro de Juízes, por exemplo, é isso que o povo vive. O povo vive ciclos de erro. O povo está no pecado, na apostasia. Deus usa um povo circunvizinho. Vocês lembram que eu preguei aqui domingo passado? Né? Eu preguei sobre o que domingo passado? Me lembro. Meu Deus. Podem falar, vocês não lembram que eu preguei? Jesus. É triste. Eu preguei sobre os jebuseus. Você estava com a mente ansiosa, pensando em muita coisa. É a palavra que podia mudar a tua vida, se dispersou. Esses povos circunvizinhos continuaram diante do povo. Aí você termina o livro de Josué, você vai para o livro de Juízes. O livro de Juízes é o quê? O povo está no pecado, está na apostasia. Sabe o que Deus faz? Deus usa esse povo que deveria ter sido expulso e usa esse mesmo povo para oprimir o povo de Deus. E aí esse povo oprime. Quando o povo está vivendo a desgraça, quando o povo está vivendo o aperto, porque tem gente que é assim, que só se volta para Deus quando está no aperto, que só vem para a igreja quando as coisas estão difíceis, que só volta para agradecer a Deus quando as coisas estão complicadas. Aí vem para a igreja. O povo estava no aperto e voltava para Deus. Deus escutava a voz deles, levantava um juiz. Por isso o nome do livro é Juízes. Levantava um juiz. Aí nós temos Sansão, nós temos Jefité, nós temos Débora, juízes famosos. Enquanto o juiz estava vivo, o povo estava bem com Deus. Quando o juiz morria, sabe o que o povo fazia? O povo voltava para o pecado de novo. Repetia o ciclo. Não repita o ciclo, querido. Se você sabe o que tem que fazer, faça. Não é só pedir desculpa, não é só o choro no culto, não é só o remorso, é o arrependimento. O que muda a nossa vida é arrependimento. Por isso aqui eu não trabalho com emocional. Não, quem muda é o Espírito Santo em você. Mas se você estiver conectado, se você der ouvido, como nós falamos das cartas, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora escuta, recebe, viu, como diz Paulo, aprendeu, recebeu, ouviu, viu, mas não pratica. Falta nós praticarmos. Tiago também fala sobre isso. Tiago diz assim: olha,
Parem de ser somente ouvintes, mas se tornem praticantes. Não se distraiam com as crianças, por favor, preste atenção aqui. Se tornem praticantes. Jesus não quer só ouvinte, querido, Ele quer discípulo, Ele quer praticante, Ele quer aquele que pague preço, Ele quer aquele que tenha renúncia, que tenha sacrifício. Senhor, eu estou disposto a levar minha cruz, a negar a mim mesmo, eu vou seguir, te seguir, levando a minha cruz. É assim, é isso que Deus quer. Pastor, já estou orando de forma correta, pastor, já estou pensando de forma correta. Está agindo. Você está agindo da forma certa. A verdade que nos transforma não é o que sabemos, mas o que praticamos. Aí você vem para o culto no domingo. E o que você pratica na semana? O que você pratica na semana? As suas disciplinas espirituais, você pratica? O que é disciplina espiritual, pastor? Disciplina espiritual é igual a faculdade. Oração, leitura da palavra, são disciplinas espirituais. Práticas de jejum, isso é disciplina espiritual? É, pastor. Isso é disciplina espiritual. Então, se eu sou edificado no domingo, eu preciso me alimentar ao longo da semana de quê? Leitura da palavra. É todo dia, pastor? É só a quinta e o domingo o dia de culto? Não, é todo dia. Todo dia a gente lê a Bíblia. Isso é disciplina espiritual. Eu aumento meu nível de fé, eu aprendo com a palavra, eu sou edificado pela palavra, eu sou sustentado pela palavra, porque ela é um maná, ela é um alimento, eu como aquela palavra, ela me coloca de pé, ela me sustenta, ela evita que eu peque, porque quando nós estamos nos alimentando, estamos em disciplina espiritual, eu evito pecar, eu tenho mais vigilância. É igual quando você está na academia, você está treinando bem direitinho, você evita comer besteira. Não, eu estou aqui, ó. Eu estou, ó. Você evita comer besteira. Agora, se você está com a vida toda sem cumprir disciplina, você não está nem aí. Não é assim? Vocês estão sem ir para a academia mesmo, então eu vou comer o que der, aquilo que aparecer. Por quê? Porque não tem a disciplina espiritual. Então, se você está sem uma vida de leitura da palavra e oração, eu vou colocar só essas duas disciplinas espirituais. Você não está alimentando o seu espírito. E aí você vai se inclinar para o quê? Para o pendor da carne, querido. E com isso também entra a ansiedade. Todo dia você precisa ler a Bíblia, mesmo que seja um capítulo. Aí depois você vai aumentando para 2, depois você vai aumentando para 3. Eu digo muito aqui, gente, nós começamos esse ano, nós tivemos um culto da virada. Eu entreguei uma planilhazinha, imprimi na minha casa, e entreguei umas planilhazinhas de leitura da palavra aqui. Hoje é que dia? Hoje é 29, né? Hoje é 29 de junho. Amanhã fecha o primeiro semestre do ano, fechou 6 meses. Vamos entrar nos últimos 6 meses. Eu te pergunto, no nome de Jesus, como foi a leitura dos 6 meses iniciais? Começou bem e parou, não serve. A vida espiritual é de constância. Não adianta começar e não continuar. Não adianta. Pastor, e agora o que eu faço? Eu espero só na virada do próximo ano? Não, corra atrás, meu querido. Esses próximos 6 meses agora você vai ler todo dia. Pastor, mas não vai dar para fazer a leitura toda. No começo do ano você vai correr atrás para você fechar. Mas não espere dar agora 2026. Tem gente esperando, não, agora eu já não fiz esse ano mesmo, vou esperar 2026. Não, pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Deus. Tenha e faça as suas disciplinas espirituais. Então, Paulo nos aconselha aqui 3 coisas. Primeira, orar de forma correta. Segunda, pensar de forma correta. E terceira, agir de forma correta. O verso 7, Paulo vai falar da paz. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu orei corretamente,
eu pensei corretamente, eu agi corretamente, e agora eu vivo uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que foge à compreensão humana. E ele ainda diz assim, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa palavra no grego significa montar guarda, sentinela. A paz de Deus se transforma num muro protetor, guardando o nosso coração. Quantas coisas nocivas no nosso coração, por conta da ansiedade, por conta dos ressentimentos, por conta das mágoas, aí vai tudo descendo para o coração. Pensei errado, aí o pensamento desceu para onde? Para o coração. Então, quando eu oro certo, quando eu penso certo e eu ajo certo, eu agora tenho um muro protetor ao redor do meu coração. Ele fala do coração e fala da mente. A nossa mente é um campo de batalha, querido. Quantos ataques na nossa mente, quantas setas lançadas sobre a nossa mente. Então, se nós fizer aquilo que a palavra nos orienta, nós vamos viver essa paz que vai exceder qualquer compreensão humana. Essa paz não é ausência de problemas, essa paz é paz em meio aos problemas. Deus vai me livrar da fornalha, como livrou os 3 amigos de Daniel. Não, eles foram lá para a fornalha. Eles foram, não foram para a fornalha? Foram. Deus se tornou ruim? Não, o milagre foi maior, querido. Porque Deus não nos livra dos problemas, Deus nos livra nos problemas. Tinha um quarto homem lá na fornalha. Nabucodonosor diz assim: eu vejo um quarto homem passeando entre eles. Esse homem tem a aparência de um filho de homem. Então ali era Deus andando no meio com eles. Deus estava lá. Lembra de Elias na caverna? Por conta da ansiedade que as acusações de Jezabel provocaram nele. Imagina um homem de Deus como Elias, nem pela morte passou. Tinha vencido os profetas de Baal e as sacerdotisas de Azera. E aí veio uma mulher satânica, que até hoje se fala do espírito de Jezabel. Veio uma mulher satânica e começa a acusar e começa a afrontar o homem de Deus que era Elias. Sabe onde foi que Elias vai parar? Elias vai parar dentro de uma caverna, gente. Elias foi parar dentro de uma caverna. Quantos de nós assim, por conta das nossas ansiedades, medos, presos nas nossas cavernas emocionais, presos nos nossos problemas, nas nossas circunstâncias, a gente fica na caverna. E na caverna Deus cuidou de Elias. Deus mandou os corvos alimentar Elias. Alguns acreditam que era corvos, alguns acreditam que era um povo que passava ali, os beduínos alimentavam ele. E é interessante o texto que, quando Deus vai responder Elias, ele diz assim: o que tu fazes aqui, Elias? A gente passa batido no texto, mas sabe o que Jesus está dizendo? Deus estava dizendo. Ele não estava indiferente ao problema de Elias, ele não estava distante, ele estava lá na caverna com Elias. O que tu fazes aqui, Elias, na caverna? Quem fala aqui está dizendo: eu também estou lá, eu estou contigo. O Senhor está conosco nos nossos problemas, nas nossas adversidades, nos problemas, nos momentos que nós entramos dentro das nossas cavernas emocionais. Jesus não está nem ligando para mim, Jesus não está nem aí, está indiferente. Não, Ele está com você lá. Ele está com você lá. Deus diz para Elias: Elias, come, se levanta, porque a tua obra ainda não terminou. E Deus está dizendo isso para alguns: ei, a obra não terminou ainda. Come, reforça a tua força, se levanta, porque eu ainda tenho coisa a fazer em você, através de você, na sua vida. Foi assim com Elias. Elias caminhou 40 dias e 40 noites ainda. Ungiu um rei, levantou o sucessor, que foi Eliseu. Tudo isso era a paz que excede o entendimento que Deus pode nos dar, querido. E eu quero concluir, o louvor pode subir no nome de Jesus. A ansiedade é esse cinto invisível que nos aperta, que tenta controlar esse nó na garganta, que nos traz aflição, medo, rouba até o nosso louvor.
Eu escutei esses dias, vi por acaso um Reels da Gabriela Rocha. E ela dizendo assim: olha, o meu marido torce tal time, e eu também torço esse time. E quando nós vamos para o estádio, eu observo uma coisa: as pessoas não estão preocupadas com quem está do lado direito, do lado esquerdo, na frente. Elas gritam, elas pulam, elas se entregam. Agora, quando nós estamos na igreja, a gente não é assim. A gente vê quem está na frente, quem está atrás. A gente fica tímido na presença de Deus. No estádio, a gente se entrega, a gente pula, a gente comemora. Aí ela dizendo, as pessoas abraçam pessoas que ela nem conhece. Sai um gol, as pessoas saem abraçando, só porque é do mesmo time. E nós estamos aqui na mesma fé, às vezes se incomodando se o culto foi mais longo, se incomodando se tudo, a gente se incomoda, a gente fica, parece umas pedras nos nossos lugares. Vem o louvor, a gente não se quebranta, a gente não adora, a gente não abre a nossa boca. Você é assim também quando você assiste futebol? Eu quero acreditar que hoje as pessoas não vieram porque estavam assistindo o jogo, porque tinha uns jogos aí. Eu quero acreditar que não. Como você é assistindo futebol? E como você é na presença do Senhor? Esse questionamento é para nós, é para mim também. A gente se acostuma. Não, isso aí que está sendo pregado eu sei. Isso aí que está sendo pregado eu já li. Aí você não recebe. Aí a palavra não penetra no seu coração, não gera transformação, não gera arrependimento, não gera mudança. Hoje, essa palavra, Deus quer afrouxar esse nó, esse estrangulamento, essas mãos que às vezes parece que nos apertam. Já escutei relato de pessoa que se sente opressa, como se a pessoa estivesse em cima dela, a pessoa estivesse pesando ali, que se sente uma carga nas costas. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele diz assim: lançai sobre mim o jugo de vocês. O meu jugo é suave, o meu jugo é leve. Jesus, ele fala sobre isso, ele fala da nossa linguagem: o meu jugo é leve. O jugo de Jesus é leve, querido. Ser cristão não é ser pesado, ser cristão é para ser prazeroso. Ai, pastor, mas eu chego na igreja cedo, é um prazer. Ah, pastor, mas é um prazer, uma honra. O meu Deus fez por mim, Ele pagou um preço por mim, morreu por mim. Eu dou a minha vida também por Ele. Eu me desgasto por Ele, eu me entrego por Ele. Não, mas a semana já agitada, não tem problema. Pois é, agitada no meu trabalho, eu não falto um dia. Se eu estou com dor de cabeça, eu vou. Para casa do Senhor a gente não faz isso. Apóstolo Paulo disse isso na carta aos Romanos, que estamos estudando às quintas. E talvez para o nosso Senhor, o nosso antigo Senhor, que era o diabo, nós servíamos a Ele melhor. Íamos para as festas, madrugavam nas festas. Aí você diz assim: não, eu não vou para a vigília porque é muito tarde. Tá certo, vai para o culto de oração na semana. Não, é muito cedo. Sempre tem uma situação. Não, eu não leio a Bíblia porque eu me dá sono. Tá certo, aí agora tem a Bíblia em áudio, tem a Bíblia em vários lugares. E aí, não assiste, não lê por quê? Tem sono para ler a Bíblia, mas coloca uma série na Netflix, maratona a série. Assiste a série toda. Tem gente que já assistiu séries grandes, tem séries enormes. Aquela série que é de enfermagem, meu nome é Grey's Anatomy. Quantas temporadas? 19 temporadas. Tem gente que já assistiu todas. 45 minutos um episódio. Ó, essa aqui já assistiu. 45 minutos um episódio, assisti um atrás do outro.
Sei nem o que é isso, irmão. Assiste. Aí, ó, tá aqui o livrozinho de Filipenses, ó. 4 capítulos, ó. Ia ler, ia ser edificado, abençoado. Não leio. Não cumpre as disciplinas espirituais e quer ser forte espiritual. Se eu não treino, eu nunca vou criar músculo. Eu tenho que ter disciplina espiritual para me criar músculos espirituais, eu me tornar mais forte. Vem as dificuldades, eu já estou mais forte. O meu espírito já está mais alimentado, querido. Lá em João 14:1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está dizendo: não se perturbem, não fiquem inquietos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele está apontando para ele. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para lá, mas vou para lá preparar lugar, e um dia voltarei. Ele disse: não se perturbem. E ele foi para lá preparar lugar para nós. E está muito perto de ele voltar, resgatar a sua noiva, a sua igreja. Ele não vem buscar uma placa, ele vem buscar uma noiva. Ah, é só as assembleias. Não, é uma noiva. É uma noiva adornada, sem mácula, sem problema, sem rúcula. O mundo está em guerra, não é isso? Estamos vendo a guerra Irã e Israel. Agora não há aparente paz, que é mais preocupante ainda. Tudo isso, querido, é prelúdio do fim. É o anúncio do fim. É o anúncio. Tem poucas promessas na Bíblia que ainda faltam serem cumpridas. A Bíblia tem mais de 2.000 promessas, mais ou menos 1.500 já foram cumpridas. Poucas para serem cumpridas. Isso só fala uma coisa para nós: o nosso Jesus logo vem. Logo Ele vem. A gente olha o cenário e o cenário parece incerto. As contas não fecham. Até as nossas não fecham. As perguntas se acumulam. Mas deixa eu te falar: Deus continua no trono. Deus continua no controle. Deus continua no trono sentado. Ele não perdeu o controle. Ele não está sendo pego de surpresa por nada e nada. Nada pega Deus de surpresa. Nada. E talvez você esteja aqui hoje cansado de fingir que está tudo bem. Porque tem gente fingindo que está tudo bem. Talvez os nossos pais disseram para nós assim: engole o choro, menino. Seja forte, menino. E a gente está até hoje engolindo o choro, tentando ser forte, sorrindo por fora, mas por dentro sufocado. Hoje é noite você chorar na presença do Senhor. Hoje é noite você orar e tornar conhecido em petição, em oração, em súplica ao nosso Deus. Leve tudo perante Ele. Leve tudo para Ele. Hoje à noite nós confessamos: Senhor, eu não dou conta não, Pai. Está difícil, está sufocante. As pessoas olham para mim e olham e parece que eu nem tenho problema. Elas nem sabem, Pai, o que eu passo. Elas nem sabem o que eu enfrento. O rei Davi, ele diz no Salmo 37:4: devemos nos agradar de Deus, sabendo que Ele é poderoso para satisfazer os desejos do nosso coração. Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fala: entrega. Hoje é noite de você entregar.
Hoje à noite você permitir que Deus assuma agora as rédeas da sua vida, que Ele alivie o seu fardo, que Ele te apresente a paz que excede todo o entendimento. Pastor, estarei isento de lutas. Não, isso não significa luta, não significa ausência de amor. Não, o Pai exorta, prova os filhos que amam. Essas provas são pedagógicas. Deus está trabalhando, esculpindo o caráter dele em nós. Está nos ensinando através das provas. Está nos ensinando através das dificuldades. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. É algumas, é todas. Provérbios 12:25, a ansiedade no coração do homem o abate. Provérbios 14:30, mas o ânimo sereno é a vida do corpo. Ânimo, renovo. Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Espírito abatido, descanse em Deus. Se entregue os seus problemas a Ele.